A ideia aqui, quer dizer, junto com nessa sala justamente que é dedicada aos pais, nada mais justo, né, que pela primeira vez está acontecendo, a gente quer mostrar para vocês algo que também no Women Invest a gente percebeu, que é justamente a preocupação dos pais com relação à educação de investimento para os filhos, né? Quer dizer, vocês estão aqui porque foram trazidas pelos filhos para o evento, que é algo muito interessante, muito legal, e por isso, quer dizer, como até para dividir aqui a nossa experiência da Women Invest, a gente achou que podia ser interessante a gente conversar com vocês sobre formas de gerar renda, não é? Obviamente estamos falando renda de investimento, não é? Renda de trabalho, que é da onde vem a renda que, uma vez acumulada e aplicada, vai gerar a renda para ser utilizada. Mas o que a gente sabe é que muitas vezes existe uma intenção dos pais de fazerem poupanças para os filhos e fazer com que essas poupanças, então, gerem renda, de forma a fazer com que isso abasteça parcialmente ou totalmente as necessidades mensais dos filhos, né? Preservando o capital, preservando o dinheiro contra a inflação e dando, até nesse primeiro momento, uma primeira interação entre o jovem e o mundo dos investimentos. Então, o nosso objetivo aqui é comentar com vocês algumas formas de gerar renda contínua sem fazer com que os investimentos sejam, digamos assim, resgatados, não é? Quer dizer, são investimentos que pela própria natureza geram renda, não é? E essa renda, então, pode ser utilizada e, em princípio, os investimentos ficariam, entre aspas, preservados. Então, o que acontece aqui e que a gente listou, e qualquer dúvida, quer dizer, qualquer aspecto que vocês queiram levantar, por favor, estejam à vontade. São essencialmente, aqui no mercado brasileiro, 3 as classes de ativos que geram renda recorrente, não é? As ações, através de dividendos e juros sobre o capital próprio, né? Os fundos imobiliários, que até por uma questão regulatória precisa também distribuir pelo menos 95% da renda gerada, e a principal classe de ativos que é comumente utilizada para fazer com que exista essa renda gerada com a característica justamente de não sofrer influências tão grandes de mercados e de certa forma, de riscos inerentes aos mercados financeiros. E aí a renda fixa, a gente pode fazer uma distribuição bem genérica entre títulos públicos e títulos privados. Os títulos públicos, a gente vai falar já, são os títulos emitidos pelo governo, não é? Que é, por definição, considerados sem risco, considerando que a capacidade de endividamento dos governos, por definição, é infinita, e os títulos privados, que são aqueles títulos emitidos por corporações que podem, inclusive, ser de economia mista, né? E que, efetivamente, além das taxas pagas pelos títulos públicos, pagam também um prêmio, porque, em princípio, não são as taxas consideradas livres de risco. Por mais segura que seja uma instituição, ela é, de alguma forma, mais arriscada, elas carregam em si um risco maior do que se forem exclusivamente títulos governamentais. Então, quais são os tipos de renda gerados pelas ações? As ações, essencialmente, não são todas, isso varia de acordo com a característica das ações, pagam dividendos e pagam juros sobre o capital próprio. O que são os dividendos? Os dividendos, essencialmente, são a distribuição dos lucros de uma empresa, né? Quer dizer, essa empresa dá lucro, esses lucros podem ter 2 destinos. Podem ser investidos na própria empresa, no caso de empresas que precisam continuar crescendo ou que têm espaço para continuar crescendo, e
ou se não serem distribuídos através de dividendos. A gente tem acompanhado essa bagunça toda que tem tido na Petrobras hoje, né? De o que eu vou fazer com os lucros da empresa. Eu vou dividir, eu vou distribuir sob a forma de dividendos, quero utilizar isso dentro da empresa, e aí, obviamente, como é uma empresa semi-estatal, você obviamente tem outros interesses nesses investimentos, né? Mas o que é interessante ressaltar aqui é o seguinte: se a gente pensar fora do Brasil, se a gente pensar em empresas que são ditas de crescimento, como são essencialmente as empresas de tecnologia, elas distribuem pouco ou quase nada de dividendos. Né? Isso por quê? Porque pela natureza do negócio, os lucros vão encontrar um resultado melhor se reinvestidos do que se distribuídos. Né? Então, quem paga dividendos são as empresas que têm um alto volume de fluxo de caixa livre. Né? Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, uma concessionária de eletricidade, que são caracteristicamente as empresas. Aqui a gente tem, inclusive, várias empresas que pagam dividendos, né? Mas essas, inclusive, foram... não está dando para ver direito, mas depois, se vocês quiserem, a gente até mostra para vocês exatamente. São as empresas que têm aqui as principais candidatas a melhores empresas em termos de dividend yield, ou seja, de quanto distribui de dividendos sobre o preço delas próprias, né? Então, que elas estão aqui? Então, Petrobras, a primeira é Metal Leve, né? Depois duas Petrobras, depois aqui eu não consigo... CEMIG, ok. Aqui não consigo nem ler o que eu... Depois tem BB Seguridade, tem 2 Bradescos, tem Banco do Brasil, tem Kepler Weber, tem... Qual é a seguradora? Eu vou disponibilizar isso. Ou seja, são empresas que têm um volume de caixa livre bastante grande. Então, por exemplo, o caso da CEMIG. CEMIG é um exemplo clássico de empresa do ramo de energia, mas eu acho que ali não é CEMIG, não. É por isso que eu estou vendo ali, não é CEMIG. Mas a CEMIG é um exemplo clássico de empresa do setor de eletricidade e energia que tem grandes investimentos e depois tem um fluxo de caixa enorme na distribuição, ou seja, na geração da receita da empresa. Como também, por exemplo, se a gente pensar em CCR, que são rodovias, a gente também tem uma receita muito grande de pedágios e de outras formas de renda, e eles não vão investir em outras estradas. Quer dizer, se você tem, por exemplo, aqui na Rodovia dos Bandeirantes, um fluxo de caixa grande vindo dos pedágios das empresas, você não pode utilizar aqueles recursos duplicando ou triplicando a estrada. Quer dizer, você não pode ter essa utilização imediata do fluxo de caixa gerado pela empresa. Então, o que acontece é que é feita a distribuição. Numa empresa, por exemplo, como uma empresa de tecnologia tipo a Apple da vida, e todas as outras Metas e todas essas empresas que a gente conhece bem, elas distribuem nada de dividendos, porque elas reinvestem esses investimentos, principalmente em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novos negócios ou aquisições. Não é? E por isso, então, a parcela que vai ser distribuída através dos dividendos acaba inexistindo. Não é? Então, esses dividendos são, caracteristicamente, a forma mais interessante que tem de fazer com que as ações gerem renda. Aqui no Brasil tem também uma instituição, né, uma rubrica que se chama Juros sobre o Capital Próprio. Juros sobre o capital próprio, as grandes empresas distribuem, porque é como se houvesse uma remuneração do acionista pelo capital investido.
Ou seja, aquele dinheiro que é emprestado à empresa, quer dizer, que é alocado à empresa, tem também uma característica de empréstimo. E esse empréstimo, então, merece ser reajustado, e esse reajuste, então, anual é distribuído sobre a rubrica da JCP. JCP, hoje, inclusive, está sendo objeto de análise, porque vão querer a tributação, né, que, se eu não me engano, não existe ou é baixa, né, Denise? Deve ser ou está sendo analisada pelo governo para servir outra vez aí de mais uma fonte de renda para fazer com que exista uma arrecadação maior. Então, dividendos e juros sobre o capital próprio são basicamente as duas fontes de liquidez paga pelas empresas quando você tem ação de empresas, obviamente, conhecidas. Qual é... Perdão, é Copasa. Copasa. É isso aí. Água e saneamento, né? É isso aí. É por isso que eu estava vendo. Obrigado. É isso aí. Então, o que acontece? Os dividendos são isentos de imposto. Os tributos incidem no nível do lucro da empresa. Ou seja, a empresa dá lucro, ela é tributada e, por conta disso, a distribuição de dividendos é isenta, né? Juros sobre o capital próprio é outra forma também de distribuir. Eu não tenho certeza se são isentos ou se não são. Então, existe efetivamente uma certa eficiência nesse fluxo de caixa. As ações, quando forem vendidas, elas vão ser tributadas na alíquota de 15%. Né? Existe aquela regra que, se você vender até R$20 mil por mês, você não paga. Então, está sendo revista isso também. O governo deve agora entrar com um projeto para que esse valor de R$20 mil não seja mais mensal, mas que seja de R$60 mil por trimestre. O governo não muda nada, mas você, se quiser fazer uma única venda de R$50 mil num determinado mês e não fizer mais nos meses seguintes, você teria isenção. O que acontece, quer dizer, quais são, digamos assim, os riscos que surgem quando você monta uma carteira de ações para viver de dividendos? Os riscos estão justamente aqui, na volatilidade das ações, não é? Quer dizer, você pode ter você pode fazer um investimento, esse investimento vai pagar dividendos, mas o seu capital investido pode oscilar. Então, ao contrário daquilo que seria o ideal, você não pode contar com a preservação desse capital investido como sendo garantia para que, a longo prazo, você gere a renda necessária para os filhos. Claro que, quando a gente tem um retorno de 12,3%, que foi o retorno do Bovespa nos últimos 10 anos, você chega à conclusão que, de fato, não é mau negócio, não é? Por outro lado, não é? Você tem uma volatilidade de 24%. Ou seja, num momento de venda, você pode ter uma oscilação muito grande e, eventualmente, fazer uma liquidação com um valor bastante inferior àquele que você gostaria. Então, sim, os dividendos podem ser interessantes, risco, oscilação excessiva, volatilidade grande, que é um problema aqui do Bovespa. Quanto menos volátil for o mercado, melhor, obviamente, acaba sendo a possibilidade de fazer um investimento em ações que pagam dividendos. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer qualquer comentário, por favor. Bom, fundos imobiliários. Fundos imobiliários talvez seja a forma mais tradicional aqui no Brasil que a gente vê para que se obtenha dividendos mensais. Esses efetivamente são dividendos que necessariamente precisam ser pagos a cada 30 dias, não é? De uma forma geral, existe também eficiência bastante grande do ponto de vista tributário
porque esses pagamentos de dividendos, ou seja, todas as distribuições mensais feitas pelos fundos imobiliários é isenta de imposto. Né? O que vai se ter depois, lá na frente, na hora de uma eventual liquidação do fundo, é uma alíquota de 20% contra 15% que se teria nas ações. Né? Mas a distribuição mensal é uma distribuição isenta de imposto. Né? O que acontece aqui? O IFIX o índice dos fundos imobiliários. Né? Então, o índice no retorno, já considerando, obviamente, os dividendos, do índice nos últimos 10 anos foi de quase 10%, com uma volatilidade de 8%, ou seja, é 3 vezes menos volátil do que a Bolsa. Né? Então, é melhor você ter uma renda derivada do pagamento de dividendos de um fundo imobiliário do que das ações, porque a garantia de estabilidade do capital é maior ainda. O que acontece? Uma coisa interessante que não é fácil a gente fazer uma carteira de fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários essencialmente têm 2 grandes modalidades. Aquilo que se chama de tijolo e os fundos que se chamam de papel. Tijolo são aqueles que são fundos investidos em empreendimentos imobiliários mesmo, ou seja, você compra um imóvel, pode ser uma laje corporativa, pode ser um galpão, pode ser uma residência, pode ser o que for, e você então está comprando diretamente o bem. Está comprando ali no final do dia uma fração daquele imóvel. Os fundos de papel são fundos que dentro têm essencialmente títulos mobiliários que estão ligados ao mercado de imóveis, ou seja, você pode ter LIGs, que são as letras de investimento garantidos de banco, não é? Você pode ter as LCIs, que são letras de investimentos também de bancos, ou seja, são os CDBs bancários investidos no mercado imobiliário. Você pode ter CRIs. Os CRIs são empacotamentos de aluguéis que você pode ter. Ou seja, tudo aquilo que você tiver de instrumento financeiro vinculado ao mercado imobiliário pode ser considerado fundo imobiliário de papel. Por quê? Porque no final do dia, aquele dinheiro não está investido em nenhum empreendimento imobiliário. Ele não está investido em imóveis. Ele está investido em títulos gerados pelo mercado imobiliário, direto ou indiretamente. Então, esses títulos não carregam absolutamente nenhum tipo de relação com o mercado imobiliário. Vão carregar, no caso, por exemplo, de vacância de imóveis. Vão carregar, por exemplo, se houver a médio prazo oscilações em aluguéis, em preços de imóveis que acabem gerando uma redução do preço do aluguel, e aí sim você pode ter, eventualmente, num CRI, uma desvalorização. Mas são muito menos especulativos na medida em que eles são títulos que não estão diretamente vinculados a imóveis. Então, existe, de qualquer forma, né, uma ligação desses títulos com o mercado que é volátil também. Menos volátil que o mercado de bolsa aqui no Brasil, não é? Mas também volatilidade, afinal, 8% é uma volatilidade que, se não é enorme como era da bolsa, também acaba não sendo desprezível. Então, outra forma de se fazer o investimento e fazer com que exista uma renda derivada desse investimento são os fundos imobiliários. Só fazendo aqui uma colocação, por exemplo, o fundo imobiliário, ele, pela própria natureza, ele representa
ou uma cesta de imóveis ou uma cesta de títulos vinculados ao mercado imobiliário. E por conta disso, ele tem um valor patrimonial, ou seja, é o valor daqueles imóveis que compõem o título, né? Ou o valor dos títulos que compõem também o fundo. E dependendo da oferta e da procura, ou seja, do interesse maior ou menor que exista sobre esses títulos no mercado, esses títulos podem ser vendidos a prêmio ou a desconto, ou seja, com ágio ou deságio. Então, se você pode ter aqui, como nesse primeiro caso aqui, que é um fundo de lajes corporativas, ou seja, de escritórios, não é? Ele está sendo vendido por 84% do valor patrimonial. Ou seja, se a gente pegar todas as lajes corporativas que estão dentro do fundo, calcularmos o preço delas e compararmos com o preço do mercado, o mercado está dando um desconto de 16% sobre o somatório desse conjunto de escritórios que estão no fundo. Ou seja, existe, em princípio, né, uma vantagem por se comprar alguma coisa que está desvalorizada. Desvalorizada em função do próprio levantamento, da própria avaliação que é feita, né? Em compensação, existem aqui um fundo de renda urbana, e esse fundo aqui é um fundo, sem dúvida nenhuma, de papel, que está sendo vendido a 1,04 vezes o valor patrimonial, ou seja, ele tem 4% de ágio sobre o total de títulos que estão lá dentro. Então, o que acontece? Faz com que, em princípio, não é, a gente tenha uma redução no valor do dividendo anual, porque a gente aumenta o denominador, não é? Como o numerador é o mesmo, a gente acaba tendo um dividendo pago, ou seja, o fluxo que aquele título paga é menor do que os outros, em função justamente desse sobrepreço que é pago na compra do título. Bom, e aqui talvez a gente esteja falando daqueles que são os instrumentos mais utilizados para gerar renda, que são efetivamente os títulos de renda fixa, né? A gente dividiu entre públicos e privados. Essencialmente, os títulos públicos são todos eles emitidos pelo Tesouro Nacional. A LTN, que é um título pré-fixado sem pagamento de juros. Esse você compra o título e você só vai ter o rendimento lá na frente, esse não gera renda. Tem a NTNF, é o pré-fixado com juros semestrais, essa NTN tem juros semestrais. Tem o Tesouro Selic, que pela natureza os juros vão sendo compostos dentro do próprio investimento e não tem distribuição. E aqueles que hoje são mais negociados no mercado são as NTNBs, que são os títulos que se pagam IPCA mais alguma coisa. O próprio IPCA já é uma forma de correção da garantia da correção monetária, da correção pela inflação que existe com relação ao valor investido, e eles ainda fazem distribuições semestrais de dividendos. Então, o que acontece? E só para mencionar aqui, esses são dois títulos novos que o Tesouro Nacional lançou, o Ter Renda Mais e o Ter Educa Mais. O Ter Renda Mais é um título como se fosse uma capitalização, né? É um título que você paga durante anos, e, se eu não me engano, a partir de 240 meses antes do vencimento, você já começa a receber a renda. Ou seja, como se você tivesse renda mensal nos 20 últimos anos do vencimento do título, não é? E o Ter Educa Mais é a mesma coisa, só que para o lado da educação, você, depois de um certo período de tempo, você também tem a renda, como se fosse para pagar uma faculdade ou alguma coisa assim. Você coloca o dinheiro, você não tem renda. Quando você chegar, por exemplo,
Como é o nome do garotão? Não, dele. Então, Danilo. Então, o que acontece é o seguinte, Danilo tem o quê? 7 anos? 10 anos, boa. Então, vocês que se quiser fazer um investimento para que ele, quando chegar na faculdade, tenha a renda, você compra o título de 14 anos, então, quando faltarem 4 anos para o vencimento, começa a existir uma renda mensal para que ele, então, tenha a possibilidade de pagar a faculdade, de fazer isso tudo. Então, é uma outra forma que o próprio governo garante que você vai ter essa renda lá na frente, até lá você só capitaliza, só vai aumentando o seu estoque de investimento. Então, o que acontece? Esses são os títulos que a gente vai ver ali pela própria rentabilidade, pela própria volatilidade, que são mais usados hoje para que exista uma garantia do valor, né? Então, eles pagam renda mensal? Não, eles não pagam renda mensal, eles pagam renda semestral. Então, muitas vezes são feitas carteiras com prazos de pagamento em datas diferentes para que você, em cima de títulos não tão voláteis, tem a possibilidade de ter uma renda mensal. Ou, eventualmente, se a renda semestral for suficiente, você pode, a longo prazo, fazer o investimento em títulos mais longos e, na hora que for utilizar, você utiliza dividindo aquilo que é pago semestralmente pelos 6 meses que você tem de obrigações. Ou seja, o investimento tem essa natureza de proteção de longo prazo e você trabalha só no curto prazo aqui para você fazer, em vez de pagar de uma vez, você vai fazendo aí o pagamento em prazos mensais com a renda semestral gerada, né? E aqui, nos títulos privados, outra coisa, a ineficiência do título público é que ele é sempre tributável, né? Ela é sempre tributável, a renda, né? Então, tanto a renda como depois também o resgate, a venda do título, acaba incidindo sempre o imposto, né? Então, você tem um título seguro, né? Você tem um título que eventualmente pode até ter uma taxa de juros interessante, mas essa distribuição vai ser tributada de acordo com a tabela, começando em 22,5% e indo até 15%. Nos títulos privados, esses aqui que a gente listou especificamente, a gente tem isenção de imposto de renda, né? Então, LCI, LCA, que são os títulos emitidos pelos bancos para investimentos no setor imobiliário, no setor do agronegócio. CRIs e CRAs, que são as mesmas coisas, só que são recebíveis e eles não têm garantia do banco, né? E as debêntures incentivadas, que são títulos emitidos por empresas, principalmente do setor de infraestrutura, esses são todos títulos isentos de imposto, tanto em termos de renda mensal, como em termos também de ganho de capital, né? Então, não existe tributação em cima disso, o que faz deles instrumentos interessantes. E pelo fato, justamente, deles serem considerados de mais risco do que os títulos do Tesouro, eles também carregam um prêmio. Ou seja, esses títulos, prêmio em termos de rendimento superior. Ou seja, o título, né, LCs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, são emitidos por empresas. Até o Salute comentou hoje, agora na palestra de abertura, são títulos até longos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que são emitidos, e eles, então, pagam, além de pagarem rendimentos isentos, eles pagam também uma taxa de retorno, quer dizer, um juro mais alto do que o juro do Tesouro Nacional, né? Então, o que a gente tem? Essencialmente, esses títulos, LCs e LCAs não, porque elas não têm esse fluxo de rendimento, mas CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, elas pagam juros que podem ser trimestrais, semestrais e, geralmente, a partir de um determinado momento, elas pagam
amortização também, ou seja, o título não é resgatado no final, ele é pago intermediariamente de acordo com um cronograma específico de cada uma das emissões. Então, para se fazer renda, né, existem também essas duas possibilidades de renda fixa. Agora, considerações que eu acho que aqui são interessantes é o seguinte: bom, qual é a forma ideal? A forma ideal, obviamente, nunca é uma forma pura, né? Quer dizer, dificilmente você vai dizer, olha, põe 100% nisso e você vai ter essa possibilidade de fazer com que o retorno seja o melhor possível, esse retorno contra o risco, sempre analisando tudo contra o risco. Então, o que acontece aqui? E eu acho que, na verdade, aqui a gente consegue ver os gráficos só de retorno e eu acho que é interessante até porque a gente desmistifica quando a gente vê isso tudo. Nos últimos 10 anos, aqui é de 14 até 2024, a Bovespa, né, teve um retorno de 148%. Na verdade, 149 alguma coisa, tá? Nesse período. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, teve um retorno de 154. O CDI teve um retorno de 142. Né? O IMAB, que na verdade é o índice dos títulos emitidos pelo governo atrelados à inflação, ou seja, as NTNBs, teve um retorno de 207%. Né? E o índice dos títulos pré-fixados teve um retorno de 211%. Ou seja, a gente chega à conclusão que nesses últimos 10 anos, as ações podem ter pagos bons dividendos, que também não é uma verdade absoluta, mas tiveram o menor retorno de todos, só ganhando do CDI. Né? Então, colocar ações na carteira para viver de dividendos pode ser bom, pode ser ruim, depende da ação, depende do tempo que a gente está pensando. Quando a gente compara isso tudo com volatilidade, a gente chega à conclusão, o quê? Que a volatilidade, ou seja, o risco, a oscilação das ações da Bovespa é de 24%. Dos fundos imobiliários é de 8%. O CDI não tem basicamente volatilidade. O IMAB é de 7,5% e é de 10% a volatilidade dos títulos aqui os prés de 5 anos, os pré-fixados de 5 anos. Então, fica claro aqui o seguinte, que para que se faça uma carteira de renda e que exista a possibilidade da gente ter um retorno que, ao mesmo tempo, seja conveniente do ponto de vista tanto do risco assumido como também do prazo de investimento, a gente tem que ter um mix, né? Ou seja, uma alocação de todos esses investimentos que a gente teve, talvez dependendo do momento, né? Tirando até aqui a Bovespa. Né? Então, o que acontece? Aqui existem hoje, né, no mercado, e no Women Invest a gente tem isso, um produto que essencialmente foi feito para desenvolver o investimento de longo prazo com uma geração de renda mensal que supere a inflação, né? Então, qual é, digamos assim, o conceito do produto? Se eu quero ter uma renda mensal, essa renda mensal tem que ser tal que ela não seja maior do que a inflação do período. Ou seja, eu tenho que ter uma renda que preserve todo o estoque de capital que eu tenho.
Então, como é que isso é feito? Isso é feito justamente fazendo com que o investimento preveja uma renda, essa renda seja uma renda pouco volátil, ou seja, os investimentos que a gente tem na carteira são investimentos essencialmente de renda fixa, que é aí onde a gente tem a maior disponibilidade de alternativas para fazer os investimentos e que, ao mesmo tempo, ela seja eficiente do ponto de vista tributário. Não adianta nada a gente gerar renda se a gente vai ter que deixar nessa renda, nos primeiros 6 meses, 22,5% de imposto, depois 20%, depois 17,5%, só depois com 15%. Então, hoje, para se ter uma carteira que seja eficiente, que distribua renda e que, ao mesmo tempo, tenha essa preocupação em preservar o capital investido, a gente, em princípio, deve fazer uma composição entre todas essas classes de ativos, né? Certamente predominância de renda fixa, né? E, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de rebalanceamento na medida em que a situação mude. Essa daqui não é uma situação estática. Quer dizer, quando a gente tem um ciclo, por exemplo, agora, de corte de juros, que os juros estão caindo, né? A gente, obviamente, tem que fazer com que os títulos mais longos, né, tenham benefício. Quer dizer, eles efetivamente vão ser os títulos preferíveis. Como é que está o prêmio do prefixado contra a NTNB e tal? Então, tudo isso precisa ser visto. É uma carteira dinâmica, mas conceitualmente é uma carteira que deve ser formada por títulos de renda fixa nas suas diversas subclasses, nas suas modalidades principais para fazer, então, com que exista uma otimização de renda, né, de retorno contra a volatilidade que a gente tem em cada um dos títulos como característica. O último aqui é o DKA pré de 5 anos. E DKA é o índice dos títulos de 5 anos pré-fixados. Como é que estamos? Gente, dúvidas? Eu acho que é. Alguma observação, alguma coisa? Quer dizer, a ideia a gente não está falando em ganho de capital, a gente está falando de renda. E sobre investimentos fora do país? Lá fora você tem aquilo que aqui no Brasil não tem, que são muitos fundos de investimento que têm distribuição mensal de juros, né? Quer dizer, inclusive essa nossa concepção de pagar uma renda mensal surgiu justamente porque existe uma referência lá fora de você efetivamente ter esse pagamento mensal de juros. Aqui no Brasil, né, por questões tributárias, você muitas vezes acaba não tendo esses benefícios, optando, por exemplo, por alguns instrumentos que você mesmo pode sacar. Entendeu? Então, você vai, por exemplo, fazer um CDB, que é um instrumento bancário, que é um título bancário que você compra. Você vai ter o rendimento 100% do CDI, por exemplo. Então, você tem o 100% do CDI e você só vai ser tributado se você resgatar. Então, acaba sendo mais eficiente, dependendo de como seja a sua necessidade, você ter a possibilidade de não resgatar e deixar o CDI, né, passar um certo tempo, do que necessariamente ter uma renda mensal gerada e incidir nas alíquotas mais altas de imposto. Entendeu? Então, quando você fala nos investimentos lá fora, você efetivamente tem essa renda mensal, lá a forma de você fazer o cálculo do imposto é um pouco diferente, então lá é mais eficiente. Agora, se você quiser também fazer um investimento, você como investidor brasileiro fazer esse investimento lá fora, você vai ter oscilação do câmbio, né? E aí é outro fator de volatilidade na carteira.
nós somos extremamente partidários do investimento lá fora, né? A gente sempre diz que investimento de longo prazo, poupança de longo prazo tem que ser feita em moeda forte, né? Só para lembrar que a gente está conversando aqui sobre a geração de renda passiva, né? A gente gosta muito, sempre fala isso, que uma coisa é você fazer um investimento, aqui pensando nos filhos, né? Se a gente está pensando lá na frente, eu vou fazer um investimento agora, não preciso tirar nada, até essa coisa de fundo, college fund, não é uma cultura que a gente tem, que a gente acha que sim, isso é muito importante a gente ter, então você não se preocupa com a renda. A gente é super partidário em investimento no exterior. A gente gosta muito, tanto o José Eduardo como eu, sempre tivemos a nossa carreira voltada para investimentos no exterior. É que aqui a gente está falando da renda. Então, a única coisa que a gente está buscando é, a gente vê muito, nesses 5 anos de Women Invest, a gente viu muito que as pessoas buscam fundo imobiliário para renda, ou eu tenho aquela ação porque eu quero os dividendos daquela ação. E na verdade, se você tem uma carteira que vai acontecendo ao longo do tempo, a gente é muito mais favorável a uma combinação. Então é isso que a gente quer mostrar aqui, esta combinação de retorno, porque principalmente nesse momento de taxa de juros, a gente consegue aproveitar mais com eventos, com títulos isentos e tudo mais. Então, muita gente fala, eu vou comprar uma casa para ter o aluguel para o meu filho. Hoje a gente tem um mercado muito mais cheio de instrumentos para a gente montar carteiras específicas, que inclusive uma outra coisa que a gente não falou aqui, que primeiro proteja da inflação, porque ao longo do tempo, se você vai simplesmente tirando essa renda, você pode comer o seu principal. Então, uma preocupação que a gente tem que ter também é com a preservação do seu patrimônio. Mas a gente adora investimento no exterior, tá? Quer dizer, quando a gente pensa em investimento no exterior, poderia ser talvez um dos outros componentes para colocar aí. Quando a gente faz uma carteira bastante diversificada, existem fundos de renda fixa que se propõem a ter um determinado retorno absoluto, né, que eles sim já vão fazer também uma alocação em investimentos no exterior para justamente fazer com que exista um certo hedge, uma certa proteção das classes de renda fixa mais voláteis aqui no Brasil. Então, aquilo que o Rodrigo estava falando, né, o Rodrigo de Biuna, quer dizer, quando você tem, aqui no Brasil, você tem essencialmente 3 fatores macroeconômicos que andam paralelamente. Quer dizer, é o famoso kit Brasil. Quando o Brasil vai bem, quando as contas públicas estão equilibradas, quando os juros está também equilibrado, não tem muito ruído político, a gente tem bolsa em alta, dólar em baixo, juro em baixa. Né? Então, quando a gente vê esse juro, quer dizer, o spread aqui, os juros reais, né? Os juros caindo. Então, quando você vê isso tudo, você tem um determinado comportamento, né, que é favorável, não tem problema. Quando a gente tem uma inversão dessa tendência, quando você tem justamente bolsa em baixa, dólar em alta e juros em alta, se você se valer de algum instrumento lá fora, você consegue compensar uma parte significativa disso que seria indesejável no mercado brasileiro. Então, sem dúvida, quando você ganha a dimensão do mercado lá fora, você adiciona aqui uma possibilidade bem grande de redução de volatilidade. Te diria, mais redução de volatilidade do que propriamente ganho de performance, né? Que é o aspecto mais importante que tem.
né? Então, quer dizer, a gente não pôs, aqui a gente está falando só de instrumentos financeiros, a gente não está falando de um imóvel, por mais que o fundo imobiliário tente aqui se aproximar do caso do imóvel, a gente não está falando na possibilidade de comprar um imóvel e alugar para gerar renda, como tanta gente pensa, né? Até porque isso é extremamente ineficiente. Hoje, se você for pensar em identificar um imóvel e identificar um inquilino, enquanto ele não está lá, vai pagar IPTU, vai pagar condomínio, eventualmente vai fazer uma série de coisas, e a valorização não compensar isso tudo, porque se a gente pensa, por exemplo, num cenário como esse que a gente teve ano passado, os imóveis aceleraram só depois de um momento em que os juros pararam de subir, né? Então você tem, junto com todos esses custos de carregamento, você ainda tem um custo de oportunidade enorme num imóvel que não tem um crescimento de valor tão grande e no momento em que os juros estão bombando, né? Então aí não seria, digamos assim, o momento. Então, para que a gente tenha renda e essa renda seja uma renda estável e, ao mesmo tempo, o investimento seja preservado, a gente se vale hoje de uma série de instrumentos, e eu ousaria dizer que as ações que pagam dividendo não são exatamente os instrumentos preferíveis nessa hora, porque às vezes existem ações ou mesmo fundos imobiliários que têm um yield bastante alto, não porque você aumenta o numerador, mas muito mais porque você reduz o denominador. Então, o preço cai, logo todos os yields aí, né, todos os valores sobem justamente por causa da queda do denominador. Obrigado, gente. Obrigado pela grande...